Bom, obrigado pela oportunidade. Na verdade, é uma oportunidade que me foi conferida por o Instituto Federalista. Então, se alguém não gostar da minha apresentação, tem que reclamar com o Instituto Federalista. Eles são pessoas ótimas, fazendo um trabalho muito importante. Ontem eu visitei um instituto chamado Burke. O Alex Catarino, aqui presente, é um dos colaboradores desse instituto, Alex está ali, e é um instituto conservador de defesa dos valores judaico-cristãos. E foi um prazer muito grande comparecer àquele instituto, muito bem organizado, talvez uma espécie de parceria entre a Liga Cristã Mundial e o Instituto Burke, talvez pudesse ser feito. Realizada essa parceria. Eu gostaria de dizer que, só para dar uma certa introdução do meu trabalho, que eu moro hoje na Austrália já há algum tempo, há 20 anos, mas vocês podem perceber que eu ainda consigo falar em português, aos trancos e barrancos às vezes, né? Porque já estou há 2 décadas morando na Austrália. E só para dar uma ideia de quem eu sou, eu fui fazer um PhD na Austrália há 20 anos atrás e era professor no Brasil, com livros já publicados de direito constitucional, de teoria do federalismo, e resolvi ir para a Austrália. Fui para a Austrália e acabei fazendo esse PhD na Monash University, universidade conhecida em Melbourne. Como resultado do meu trabalho, eu fui convidado para continuar na Austrália. Um dos examinadores da minha tese era professor de uma universidade muito conhecida por lá, chamada Murdoch University. Ele era o reitor e me convidou. Eu acabei aceitando, e por essa razão eu vivo na Austrália. Depois acabei fazendo uma conversão do meu degree em Law do Brasil para a Austrália e virei advogado australiano. E hoje, basicamente, não sou apenas acadêmico, eu acabei trabalhando para o governo da Austrália como comissário de reforma legislativa, Law Reform Commission, que era um órgão que é responsável pela reforma das leis na Austrália. E eu fiquei como o commissioner na Austrália Ocidental por 5 anos, responsável pela elaboração de projetos de lei. Depois virei vice-presidente do Partido Liberal na minha divisão. O Partido Liberal é o partido que está no poder. Na verdade, vencemos o PT australiano, que é algo chamado de Labour Party, que é uma porqueira muito similar à porqueira que vocês têm aí, chamada PT. Nós conseguimos derrotar o PT australiano, que foi uma grande vitória, e proteger dessa maneira as liberdades fundamentais, porque uma das ideias era de criar a lei de blasfêmia, de modo que ninguém na Austrália poderia criticar a religião islâmica. Existe uma aliança sinistra, eu diria, entre a esquerda e esses islâmicos. Aliás, eu não sei porque o Ivomar não está aqui, a gente conversou bastante sobre esse assunto. Cadê o Ivomar? Diz para eles que eu vou me sentir ofendido se eles não vierem. Então, uma coisa muito importante a gente entrar nessa discussão da questão religiosa. Eu tenho tido uma preocupação enorme com esse problema, que é uma preocupação que não é apenas focada apenas no Oriente Médio. A perseguição aos cristãos já está acontecendo até mesmo no mundo ocidental. A Austrália, em certo sentido, apesar de geograficamente estar localizada no mundo ocidental, ela é um país ocidental, a Austrália. E as leis já estão sendo preparadas que perseguem os cristãos. Algumas leis aí que proíbem a liberdade de expressão, proíbem até mesmo
por a decisão de uma entidade religiosa de empregar pessoas que comungam de valores similares. Porque, obviamente, que aí a discussão é de que isso gera discriminação e coisas do gênero, quando o direito de associação é uma coisa muito sagrada. Quando o Labour Party, o Partido dos Trabalhadores australiano, decide empregar um funcionário nesse partido, normalmente o partido vai fazer uma pesquisa a respeito da pessoa e vai empregar alguém que seja de esquerda. Então, qual é o problema de uma pessoa, de uma organização religiosa, de empregar pessoas que comungam da mesma religião, da mesma filosofia? Por que as pessoas que criam entidades cristãs não podem criar um ethos cristão para essa instituição, quando, na verdade, você tem entidades seculares que fazem o que bem entendem e não permitem o ingresso de pessoas que pensam ou comungam de uma maneira diferente? Na minha opinião, a liberdade de expressão e a liberdade de associação são muito importantes. Eu nem discuto muito essa questão da liberdade religiosa, sem antes explicar que eu não sou favorável à blasfêmia bem proibida. Porque, por exemplo, às vezes, dependendo da religião, a religião interpreta um criticismo como se fosse um grande crime. O islamismo é um bom exemplo disso, né? No islamismo, se você ousa criticar o islamismo, isso pode terminar muito mal. Obviamente que no mundo árabe, uma crítica ao islamismo pode gerar a morte. Aqui no Ocidente, como eles não podem sair oficialmente matando, muito embora de vez em quando isso ocorra, porque eles ameaçam de morte e coisas do gênero, eles adotam outras táticas, que é exatamente punir com sanções legais de natureza pecuniária. Inclusive, uma pessoa lá na Austrália, que está por trás disso, é uma paquistanesa, que hoje é professora da Austrália, que defende a introdução da Sharia na Austrália, dizendo que ninguém pode criticar o islamismo. Obviamente que às vezes você não está criticando o islamismo porque o cara vai para uma mesquita e vai rezar no dia lá que eles vão para a mesquita, que é numa sexta-feira. É simplesmente a natureza totalitária e política do islamismo, porque o islamismo tem uma visão compreensiva de mundo e não existe no islamismo, como no cristianismo, duas coisas que são muito importantes. É a teoria do direito natural, porque o Deus islâmico ele é um tirano. O Deus do islamismo não é um Deus que não muda a sua opinião, porque o Deus do cristianismo é um Deus mais sólido. No cristianismo existe uma coerência entre os textos. Começando do Antigo Testamento para o Novo, você consegue entender isso de uma maneira mais cronológica, mais linear e mais racional. No islamismo você tem basicamente um Deus volúvel, porque obviamente que no islamismo Maomé recebeu diversas revelações. A primeira parte das revelações de Maomé, diria o Corão, é uma revelação em que Maomé ele é chamado a converter os cristãos e os judeus de maneira pacífica. O único problema é que Maomé não conseguiu convencer ninguém, porque ele não fez nada que impressionasse essas duas categorias que ele buscou conquistar através do poder de persuasão. Obviamente que ele alegou que teve uma visita, que ele visitou um anjo chamado Gabriel. Obviamente que isso é uma coisa também ridícula, porque ninguém mais lá viu. Quando Jesus ressuscitou, teve um monte de gente que viu. Os caras se mataram, morreram por uma causa que não morreriam se fosse uma mentira. Então, existiram testemunhas oculares, de fato, mas ninguém viu aquele negócio. Eu não estou dizendo que Maomé tenha visto nada, eu não estou dizendo que ele mentiu. Talvez ele tenha visto alguma coisa daquela caverna, mas não houveram testemunhas, e a revelação que ele teve é muito esquisita, porque a Bíblia mesmo fala de que
o inimigo pode aparecer como um anjo de luz. E certamente que pelos frutos você conhece a árvore. E os frutos do islamismo são horríveis, são trágicos. A Europa, se continuar nesse passo, me lembra do Egito, me lembra do Império Persa, civilizações que foram destruídas pelo islamismo. Pensa bem no Egito. José tinha orgulho de ser o primeiro-ministro do Egito, que era o que ele era, que o faraó deu para ele uma posição importante. Hoje o Egito é o lugar que mais parece a Baixada Fluminense com pirâmides. Então até falo para meus amigos que querem ir para o Egito, vai para a Baixada Fluminense e vê umas pirâmides no fundo. Aí não precisa, imagina que possa ter umas pirâmides no fundo, aí você já foi para o Egito. O Império Persa, uma coisa maravilhosa, hoje é aquela porqueira chamada Irã. Então o islamismo destrói tudo. É uma religião horrível e uma religião beliculosa. Por quê? Porque é baseada na visão, como no cristianismo você tem um intermediário e você vai descobrir a salvação através de Cristo. O islamismo é uma religião de trabalho para a salvação do indivíduo. A pessoa tem que buscar uma maneira de ser salva. E como no islamismo não existe nenhuma outra solução que te garanta a salvação, a única solução dada é a do jihad, que é a pessoa se matar. Ele consegue ter um bordel no céu, consegue ter, obviamente, rios de álcool para ficar preso, bêbado, coisa do gênero, porque são 52 virgens e rios de álcool é a promessa do islamismo para quem comete o jihad. Para mim, me parece mais um inferno do que o céu. Então, que é uma promessa muito carnal, senão. Mas, obviamente, que uma das estratégias hoje da esquerda é buscar uma aliança mais sinistra entre a esquerda e o islamismo, tentando destruir o cristianismo, porque, obviamente, que a ideia é de que, como a nossa sociedade é judaico-cristã, você tem que destruir os valores judaico-cristãos. E aí você coloca esse monstro chamado islamismo, convida a entrada desse monstro, porque aí você pode diluir a sociedade, os valores da sociedade. Até se criou uma expressão chamada multiculturalismo agora, que é uma expressão, um plano de desconstrução do valor do Ocidente. Isso foi criado nos anos 60 como uma estratégia de destruir as culturas existentes, locais, desses determinados países que possuem uma tradição judaico-cristã. Obviamente que isso estimula confusão mental também. E porque a gente ainda exerce a compaixão, exerce uma tolerância que veio do cristianismo, por causa da ausência do verdadeiro cristianismo, existe uma falta de embasamento teórico e não existe uma fundação para a verdadeira proteção dos direitos humanos. E aí você começa a relativizar tudo. E porque a gente tem uma natural inclinação ao tratamento positivo, alheio, por causa do cristianismo, porque o cristianismo diz que você tem que amar o próximo, que você tem que amar o próprio inimigo, as pessoas começam a achar que talvez se a gente começar a tratar os islâmicos de uma maneira maravilhosa, muito boa, eles vão todos ficar bonzinhos, vão se comportar, a gente não vai ter problema nenhum, quando na verdade isso é o nosso próprio worldview, a nossa própria visão de mundo, interpretando o comportamento alheio de uma pessoa que não possui os mesmos valores que nós possuímos no Ocidente. Por exemplo, tentar agradar o islâmico pode ser considerado um ato de covardia. Alguns islâmicos, na verdade, quanto mais você trata eles bem, mais agressivos eles vão ficar, porque eles acham que nós estamos com medo deles. Existe essa tendência porque a gente precisa desenvolver uma visão compreensiva de diferentes worldviews. Agora, realmente, o maior culpado disso tudo é a igreja.
A gente tem líderes aí que são verdadeiros traidores. E eu até começaria com o próprio Papa que a gente tem, porque ele poderia abrir as portas do Vaticano, se ele acha que é tão bom essa invasão. Está aqui aparecendo aqui, não tem mais nada. Não. Deve ter segurado alguma coisa. Porque está em gravação. Está em gravação, né? Se bem que o microfone está pegando também, né? Tá. Vai ver que está sem corrente aqui. Agora está ok de novo? Agora funciona de novo. Para mim é importante por causa da minha voz. Eu estou numa maratona aí com o Thomas, eu já te elogiei, Thomas. Eu já falei do Instituto Federalista. Foi a primeira coisa que eu fiz. Cadê o... Ivomar, você fica tranquilo que eu já falei do Instituto Federalista. Não vai apanhar hoje. E tem também o apresentador Gilberto, que é do Instituto de Juristas Cristãos do Brasil, que faz um trabalho fenomenal. Mas o que eu quero dizer, num certo sentido, é que esse tipo de confusão mental causado pelo relativismo moral faz de novo. Marcos? Não, então esqueça. Eu vou justamente pedir para ele testar a corrente daqui. Porque o que acontece? Não deve estar chegando corrente na caixa. Não, tudo bem. Então tá. Então vai assim mesmo, né? Vai assim? Mas e depois? Vai ficar ruim? Não, tudo bem, eu sobrevivo. Ou a gente pode mudar a configuração também? A gente pode... Vem todo mundo para frente. Está ouvindo bem. É que a sala tem um bom eco, né? Tem. Então eu vou Acho que o pessoal está ouvindo aí atrás. Está todo mundo ouvindo? Precisa que a gente vai... Tá bom. Uma maravilha. Então a gente tem buscado alertar a população, inclusive da Austrália, de onde eu sou, a respeito da emergência do sentimento anticristão. No Oriente Médio isso é uma coisa muito clara, porque o que está acontecendo no Oriente Médio não e o Alex Catarino, que entende desse assunto tanto quanto eu, não é simplesmente uma perseguição ao modelo ocidental, onde os cristãos agora também são perseguidos de uma certa maneira, mas é uma perseguição que custa, em muitos casos, em muitos aspectos, uma causa a própria morte dessas pessoas. O que está acontecendo no Oriente Médio é um genocídio. É um genocídio. Essa história de que democracia implementada, porque os americanos, na verdade, até o Alex sabe disso tanto quanto eu, são muito inocentes. Eles têm essa ideia, nós vamos exportar, melhor dizendo, as tradições, as instituições dos Estados Unidos, a democracia. O Bush foi um grande exemplo disso. Obama, então, nem se fala. Obama é uma coisa absurda. Mas essa coisa de levar a democracia ao Oriente Médio. Bom, eu sou um democrata, me parece uma coisa boa. A democracia não é uma coisa que possa simplesmente se criar do nada. Até mesmo o Estado de Direito não pode ser criado através de leis positivas. O que você precisa fazer é uma reforma que é muito mais profunda, que é de valores. E certamente, em todos os países islâmicos existentes, todos, porque o Pew Research Center prova o meu ponto, 100%, não é nem 99%, não é nem 99,9%, é 100%. E se é 100%, então, uma das coisas que eu resolvi comentar, que é politicamente incorreto, é que se 100% tem um problema com essa ideologia. O problema é que o islamismo é não somente uma religião, como diria Lord Bryce. Lord Bryce escreveu um livro que foi muito importante no início dos anos 20, e ele escreveu esse livro sobre a democracia, dizendo que o islamismo é tanto uma religião quanto uma ideologia política totalitária. O islamismo é uma visão totalitária de mundo, possui essa perspectiva. Então, o ocidental, muito acostumado com o cristianismo, acha que todas as religiões
são boas e você tem todos os caminhos levam para o céu, tudo vai ser um mar de rosas. Eles deveriam visitar o Afeganistão e ficar por lá, por sinal. Então eu dou uma passagem de ida para essa gente, para ficar por lá, porque essa gente é desorientada e causa uma confusão de discussões, inclusive do fato de que a perseguição ao pensamento divergente já é uma coisa muito forte, né? Porque eles, obviamente, esses políticos mal intencionados, uma vez que esses grupos mais radicais islâmicos conseguem ter uma penetração na própria sociedade muito forte, eles são prostitutos políticos, eles querem o voto dessa gente. Então, o que está acontecendo no Ocidente é simplesmente a traição das elites. Esse pessoal que está no poder, tipo essa pessoa lá da Theresa May, que é a primeira-ministra da Inglaterra, se recusa a ajudar as vítimas do islamismo. Por exemplo, um bom exemplo é Asia Bibi, Asia Bibi, como vocês aqui provavelmente se referem a ela. Eu tive na televisão várias vezes tentando trazer essa paquistanesa, coitada. Sabe qual foi o crime dela? Dar um copo de água do Paquistão para um islâmico. Aí sabe o que o islâmico disse? Eu não tomo água de cristão que me dá, porque você é suja. Os cristãos são porcos e sujos. Ela disse o seguinte: eu não penso assim, eu pelo menos tenho o meu Deus e eu sei para onde eu vou. Aí, por causa disso, ela foi considerada uma pessoa cometendo um crime de blasfêmia e foi condenada à morte. Obviamente eu procurei uma professora paquistanesa lá na Austrália, que vive hoje na Austrália, professora da Universidade da Austrália Ocidental. Pronto, agora você vai provar que você é tolerante, porque eles falam da tolerância no Ocidente, os islâmicos. Eles vêm para cá, vamos ter multiculturalismo, mas que tal começar na própria área islâmica? Por que você, sendo paquistanesa agora, não faz uma denúncia desse tipo de ato de opressão? Por que você, na verdade, então não promove a vinda da Asia Bibi para a Austrália em graus humanitários? Obviamente que também conversei com o governo australiano. Bom, essa mulher provou que ela, na verdade, está praticando taquia, o que é uma prática islâmica da mentira sagrada. Na verdade, ela não é tolerante. Se ela fosse, ela teria ajudado essa pessoa. E ela tinha condições para fazer. Mas ela não fez. E o governo australiano, muito covardemente, muito embora o governo australiano, o primeiro-ministro seja do meu partido, eu fui até na televisão defender a concessão de um status de refugiado para essa pessoa, porque senão ela morreria. O governo australiano também, muito covardemente, disse: se ninguém fizer nada, a gente faz. Se nenhum país ajudá-la, a gente pode ajudá-la. O que é uma coisa assim, se é um problema humanitário, você não tem que esperar ninguém fazer isso. Tem que fazer você mesmo, não existe essa coisa de ficar esperando. A Theresa May, então, na Inglaterra, nem pensou em ajudá-la porque ela ficou com medo, porque já tem um bando de radicais dentro da Inglaterra, um bando de troublemakers, que ela não quer que essas pessoas saiam por aí explodindo bombas e fazendo atentados terroristas. Então, por isso, ela se acovardou. Ela resolveu, então, que não poderia ajudar essa pessoa. No islamismo, no Oriente Médio, a gente sabe muito bem que a maior vítima do islamismo não é apenas o cristão. As mulheres também são vítimas do islamismo. Inclusive porque Maomé era um pedófilo que casou com uma menina de 7 anos de idade, mas obviamente que não daria prazer suficiente para ele esperou ela ter 9. Por isso é que no Irã você tem casamento entre pessoas adultas e crianças de 9 anos de idade, por causa do exemplo do profeta. Claro que o profeta disse que um homem pode ter 4 mulheres, ele teve muito mais porque ele está numa categoria mais especial. Então, a poligamia é uma coisa normalmente praticada. Todas essas coisas assim que, na verdade, acabam sendo reproduzidas dentro do próprio contexto cultural, porque religião e cultura são coisas muito próximas. Então, quando a gente fala de multiculturalismo, a gente esquece que a palavra cultura vem de cult, de culto. Um dos fatores mais essenciais no desenvolvimento de uma cultura é o fator religioso.
E algumas religiões são mecânicas. Eu não preciso estar aqui porque eu estou pregando para o púlpito. A não ser que você seja um cristão falso. Porque os cristãos autênticos sabem que algumas religiões são horríveis. Eu não tenho interesse de defender liberdade religiosa per se. O meu contexto é que a liberdade religiosa se enquadra dentro de um contexto de direitos humanos. O direito à vida, o direito à associação, o direito à liberdade de expressão, coisas que obviamente no Oriente Médio são inexistentes. Então isso tudo me levou até mesmo a preparar uma conferência na Austrália sobre a questão da perseguição de cristãos no Ocidente. É uma coisa que, na minha opinião, já começou. E aí o que eu pensei foi em chamar os grandes juristas australianos e um professor emérito de Direito Constitucional americano, William Wagner, que é a maior figura do constitucionalismo americano, na minha opinião, autor de best-selling books, New York Times, número 1, o mundo mais vendido, um cara muito legal, um sujeito fantástico, meu amigo, por sinal, da aula de Direito Constitucional do Cooley, ex-juiz federal, ex-embaixador dos Estados Unidos da América, defensor da liberdade religiosa. O Facebook teve coragem de censurar a minha conferência, na verdade uma coisa que acabou sendo boa, porque confirma a emergência do sentimento anticristão. Então, se você organiza uma conferência com o propósito de revelar a emergência de uma certa perseguição aos cristãos, inclusive no Ocidente, o Facebook te censura. Eu achei ótimo. Eles brigaram com a pessoa errada, porque eu conheço a mídia na Austrália. A gente agora conseguiu propaganda gratuita no Spectator, que é considerada a revista mais antiga de publicação na Inglaterra. A revista The Spectator começou a circular no século XIX. Milhões de pessoas leem essa revista. Eu consegui publicar um artigo sobre a minha conferência atacando o Facebook. Depois o jornal lá local The Australian teve um artigo a respeito. Eu consegui publicar pela Quadrant. Nunca recebi tanta promoção na minha vida para o meu evento. Meu evento é um sucesso absoluto e eu ainda pude atacar o Facebook como um instrumento de censura e até mesmo, diria, de perseguição de cristãos, porque essa conferência é uma questão de direitos humanos, que o meu foco é a proteção dos direitos humanos. O meu foco é a proteção dos direitos individuais. Então você tem aí uma situação em que o Facebook tem interesse em não permitir que se proteja os direitos fundamentais, inclusive o direito à vida dos cristãos, não só no Oriente Médio, em outros países, mas como a proteção do cristão no mundo como um todo. Isso foi a ideia que eu tive. Vai começar essa conferência, obviamente que aí o The Epoch Times, que é o jornal de maior circulação do mundo, muito mais lido do que essa porcaria chamada New York Times, ou esse lixo chamado Washington Post. Acho que vocês aqui não sabem que ninguém leva esses jornais a sério. Sabe de uma coisa? Para você conseguir ser eleito nos Estados Unidos, você tem que ser odiado pelo New York Times. O Trump foi eleito porque o New York Times criticava ele, porque o americano típico vai ver o que o New York Times tem para dizer e é só pensar o oposto. Era uma tática que eu tinha lá, mas esses jornais estão todos falidos, né? É tipo aqui com a Globo, todos os deputados, todos os que a Globo odeia, sempre é bem votado. E também tem aqui, eu ouvi falar, o Diário Oficial do PT, que é chamado a Folha de São Paulo. Isso, que é o Diário Oficial do PT. Então isso tudo é uma coisa muito clara, mas obviamente que a verdade já está sendo alimentada e construída. Uma das coisas que os governos agora vão tentar fazer é restringir a mídia social, né? Então o Facebook já está fazendo isso, mas daqui a pouco vai ser uma determinação governamental, porque as elites estão começando a ficar desesperadas, né? O Brexit, que eu mencionei ontem, foi um bom exemplo. Então você tem o povo inglês tomando uma decisão muito clara de se separar de uma entidade antidemocrática, uma entidade contrária à liberdade econômica, uma entidade em que as fronteiras nacionais foram diluídas e por isso tem uma invasão, uma horda de bárbaros invadindo a Europa. Claro que o povo local
para proteger a sua própria cultura, decidiu que é melhor voltar com a democracia, que é melhor voltar